Salvação pessoal, daqui Reinaldo Mavungo para mais um vídeo da nossa página ou do nosso canal, também do YouTube, assim como no TikTok. Recebi uma pergunta de um dos seguidores no nosso chat privado. Ele fez a seguinte questão: como é que eu posso calcular a secção de um condutor tendo em conta a queda de tensão ou o valor de queda de tensão? Para a resposta desse indivíduo, resolvi então preparar este vídeo para melhor explicar os fenômenos ou como ele deve determinar a secção do condutor em função dos valores da queda de tensão. Vamos no quadro para darmos alguns detalhes. Primeiro devemos conhecer o que é queda de tensão e quais são os fatores que fazem com que esse valor alterne. Vamos então assim apresentar a dúvida desse camarada para podermos esclarecer no nosso quadro. Então temos aqui no quadro algumas análises, algumas teorias. Estamos aqui a uma pergunta: o que é queda de tensão? Então a resposta temos que é a diminuição da tensão à medida que aumenta o comprimento do condutor. Ou seja, quanto maior for o comprimento do condutor, teremos maior queda de tensão, tudo porque cada condutor apresenta sempre uma resistência interna, uma oposição para que a corrente passe. Então, vamos lá aqui ver o segundo ponto. Ele diz que também o aumento da queda, o aumento da carga acima da capacidade do comprimento do condutor também causa queda de tensão. Então, temos aqui dois fenômenos que nos elucida relativamente à pergunta deste seguidor. Vamos acompanhar o passo a seguir. Olá, então temos aqui algumas ilustrações. Do lado esquerdo temos aí a fórmula. Esta é como calcular a secção transversal ou a secção transversal do condutor a ser utilizado, tendo em conta os valores aceitáveis da queda de tensão. Temos o S que representa a nossa secção transversal, temos o 2, duas vezes o comprimento. Por que duas vezes o comprimento? Como estamos a tratar de um circuito monofásico, nesse caso foi assim que o seguidor deixou a questão para um circuito monofásico, nós temos um condutor por fase que vai até ao ponto da carga e temos um outro neutro que vai fazer a descarga. Então é dobrado o valor do comprimento, por isso que dobramos o valor do comprimento. Temos aqui a corrente nominal, temos aqui o 58, que é o valor da constante. Este valor da constante eu depois vou explicar aqui embaixo como é que é determinado. E temos o V, que é o valor, que é a tensão máxima, que é o valor máximo daquela tensão. E o valor máximo para aquela tensão é 4% permitido. Acima de 4%, devemos rever os cálculos para que o nosso dimensionamento esteja estável em função das condições que a gente está a exigir para o nosso circuito. E aqui temos a nomenclatura. Do lado da nomenclatura, descrevemos o significado de cada uma das letras ou siglas estampada na nossa fórmula, que é a secção do condutor, exprime-se em milímetro quadrado, que é este valor aqui. Depois temos o comprimento, ali não está, mas é medido em metro no sistema internacional das unidades. Temos o valor da corrente em ampere e temos aqui o valor máximo da queda de tensão. E esse esclarecimento, se o teu cálculo te der um valor inferior a 4%, pode utilizar. Mas se os cálculos te derem acima de 4%, então terá que modificar algumas variáveis dentro da nossa fórmula. Vamos então explicar claramente como é que se obtém esse valor da condutividade do cobre. Existe uma tabela onde temos os valores das resistividades de cada elemento. Fruto desta tabela nos vem este valor do 58. Basta que a gente verifique qual é o material que a gente vai usar. Se é cobre, se é estanho ou um outro material, ou se é alumínio. Então a gente verifica na tabela da resistividade e vamos encontrar o valor. Quando substituímos aqui, dividimos ele 1 por este valor, vai nos dar exatamente o valor da condutividade ou a capacidade de permitir com que a corrente veicula dele. Este valor, que é para o cobre, que temos aqui o 58. Então temos aqui um
uns dados para um circuito monofásico, supondo que a corrente máxima de funcionamento para todos os circuitos são 30 ampere, temos o comprimento que é 80 metros, temos o valor máximo da queda de tensão, considerando, para o nosso caso, o circuito monofásico, a tensão nominal ou normal é de 220. Com o valor máximo da queda de 4%, multiplicamos 220 vezes o valor de 4%, ou seja, este valor, a centésima parte dele dá 0,04, 0,04 multiplicado por 220 vai nos dar 8,8, que é o resultado máximo. Quer dizer que para este circuito de 220, se houver queda de tensão admitível, só pode ser de 8,8 volts. Então, tendo aqui os dados, vamos ali ver a fórmula e a aplicação dos valores dentro dela. Então, já vimos a fórmula que o valor da secção, o diâmetro ou a secção do condutor que a gente vai utilizar será calculado através da fórmula que demos anteriormente, que é dobramos o comprimento dos condutores, multiplicamos pelo valor 30, que é da corrente, e depois dividimos todo aquele produto por 58 vezes o valor máximo da queda. E ali vamos ter abaixo, multiplicamos aqui, dá 8 vezes 3 dá 24, com os dois zeros dá 2.400, dobrando o valor vai dar 4.800. 58 manteve, o valor da queda é 8,8, que é o valor calculado aqui, que é a queda máxima permitida para este circuito, 8,8, multiplicando por 58, vamos dar 510,4. Dividindo 4.800 por 510,4, vem nos dar a secção de 9,4 mm. Como não existe um condutor com esta secção nominal, nós vamos ir para a secção superior dele, mais próxima dele, que é a secção de 10 mm. Neste caso, respondendo à questão do nosso colega, que é eletricista por sinal, que mandou a dúvida, se ele trabalhar com esses dados, o valor da secção do condutor é usar 10 mm cobre puro. Se tiver que usar um outro condutor, terá que trocar o valor de 58. Vai consultar a tabela das resistividades, vai verificar o valor coincidente em relação ao material que tiver a utilizar e faça os cálculos. Mas como no nosso caso em elétrica, o melhor condutor para nós é o cobre, tirado do prata, fiz o cálculo com cobre puro. Estamos juntos, se forma, o teu futuro começa com a formação.